Eu tenho a honra de estar aqui e a minha alegria de poder participar deste seminário em homenagem aos 70 anos do Conselho de Contribuintes. Parabenizo a todos que aqui se encontram, que se sensibilizaram com este seminário em relação à sua importância e aqui homenagear a todos os membros do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais que já passaram, que ainda estão aqui. E eu faço na pessoa da doutora Maria de Lourdes Medeiros, seus presidentes e vice-presidentes. Acho que o som não está bom, não melhorou, né? E gostaria de dizer que o Conselho de Contribuintes é um órgão contemporâneo, atualíssimo, dentro da melhor manifestação da democracia e da democracia participativa. Na verdade, no Estado, o órgão mais próximo do contribuinte, sem dúvida nenhuma. O Conselho de Contribuintes é um nome que se dá no Brasil, em todo o país, às vezes alterado para um não tão belo como Tribunal Administrativo ou Conselho Administrativo. Mas é um nome que se dá a um órgão de deliberação coletiva do Poder Executivo, que, no entanto, deve atuar de forma independente e isenta, formado paritariamente por representantes, como os senhores sabem, representantes, servidores públicos da Fazenda Pública e, por outro lado, de representantes das classes produtoras, para julgar controvérsias relativas à cobrança de tributos. Por isso se torna um órgão tão próximo do contribuinte, é o mais próximo deles, porque ele, na verdade, decide questões subjetivas, de interesse imediato, de conflitos concretos, nas relações administrativas, fisco e contribuinte. No Estado de Minas Gerais, como nós vimos, foi criado em 1946, a moda do Conselho de Contribuintes Federal, que foi criado 20 anos antes, em 1925, instalado em 1926 apenas no Distrito Federal, na época o Rio de Janeiro. E sempre, desde aquela época, teve como função soluções de divergência, tanto em relação à interpretação das leis tributárias, como em relação a questões de matéria e de fato e qualificação desses fatos. Não é sempre assim, quero dizer, no resto do planeta, né? Essa dúplice função de julgar recursos e controvérsias administrativo-tributárias, tanto em questão de direito quanto em questão de fato. Uma peculiaridade, né, do nosso país, mas que responde a uma função importantíssima que lhe é outorgada. Nós sabemos muito bem que na formação de um título executivo extrajudicial contra o contribuinte, que se inicia pelo lançamento, é a oportunidade de intervenção do contribuinte em face de um ato unilateral por parte da fiscalização tributária promovida pela administração. Portanto, os processos e julgamentos administrativos no bojo, no seio do Conselho de Contribuintes, representam uma intervenção necessária de concretização do artigo 5º da Constituição, um direito e uma garantia fundamental do devido processo legal, da ampla defesa
do contraditório. Este é um papel especialíssimo, uma função nobilíssima, outorgada ao Conselho de Contribuintes. E quero dizer, com suas raízes profundas na própria formação do direito penal, que os senhores sabem muito bem que, se uma questão estiver sob júdice no Conselho de Contribuintes, não há possibilidade de denúncia por parte do Ministério Público. Não há ainda o que se chama de ação penal. Esta formação, a possibilidade de representação e de formação da ação penal depende, portanto, de uma decisão administrativa capitaneada pelo Conselho de Contribuintes. Ou se diz que não há crédito tributário e, portanto, não há débito do contribuinte, ou o Conselho de Contribuintes vai descaracterizar a ilicitude penal para um ilícito tributário, morrendo de uma forma ou de outra a possibilidade de ação penal. Então, essa função é básica em uma democracia. É uma função nobre e necessária em todo o modelo constitucional brasileiro. Não é por outra razão que a Constituição do Estado de Minas Gerais obriga, na mesma linha, a formação dos conselhos ou do Conselho de Contribuintes no Estado de Minas Gerais. Eu quero dizer aos senhores que a Associação Brasileira de Direito Tributário é uma associação privada, mas que tem não só admiração e proximidade com todas as questões tributárias, porque isso é da sua natureza, mas ainda porque a Associação Brasileira de Direito Tributário tem uma afinidade com a orientação de seus dirigentes, uma orientação clássica de mais de 20 anos desde a sua instituição. É que a Associação Brasileira de Direito Tributário sempre promoveu eventos, debates, reclamando, chamando o concerto das academias, dos estudantes, dos servidores públicos e especialistas em matéria tributária, dos advogados, contribuintes, representações das classes produtoras, em forma de debate igualitário. No Brasil, os grandes congressos acadêmicos eram monopolizados pelas academias com um forte viés próprio contribuinte. Nós instalamos uma discussão em torno ou a propósito dos eventos da BRADET. Daí nossa grande admiração pelo órgão do Estado mais próximo do contribuinte, que é o Conselho de Contribuintes. E na mesma linha, eu quero saudar e aproveitar e parabenizar o Conselho de Contribuintes por esses 70 anos de exercício da democracia no Brasil, em nome, como presidente, em nome da Comissão Permanente de Simplificação e Revisão da Legislação Tributária no Estado de Minas Gerais, uma comissão permanente, porém muito jovem, que tem apenas 1 ano de idade, que está integrada também pelo Conselho de Contribuintes, ali representado exatamente pela doutora Maria de Lourdes, que aqui se encontra conosco. Na mesma linha da democracia contemporânea, esta comissão permanente, que não tem cargos nem remuneração, só funções criadas por um decreto estadual, esta comissão nada decide no plano subjetivo, em termos de concretos, ela não tem poderes para decidir, porém ela tem poderes, e é o que ela faz, para estudar, pesquisar, discutir exatamente de forma absolutamente paritária, invocando os senhores acadêmicos, invocando tanto do ponto de vista nacional quanto internacional, que dela participam, invocando servidores públicos, nossos belíssimos e competentes auditores da Fazenda Pública Estadual, os procuradores de Estado e mais,
os representantes das classes produtoras, mais uma vez, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público. Reflexão. Isso é que se chama de democracia contemporânea. Aquilo que se chama de tributo participativo. É uma mudança, é uma girada profunda na própria concepção de democracia que nós estamos realizando. E à frente, há mais de 70 anos, iniciou esse processo o próprio Conselho de Contribuintes. Então, vejam, senhores, por que isso? Porque essas razões de ser, né? Eu vou falar alguma coisa sobre os grandes princípios que os senhores colocaram no título da palestra, mas eu estou mais interessada em falar sobre as grandes funções do Conselho de Contribuintes na realização dos direitos e garantias fundamentais, do devido processo legal, de um ponto de vista de como o Conselho do Contribuinte, na era contemporânea, ele tem uma função positiva na arrecadação. É interessante, esse raciocínio precisa ser pontuado. Quando se aproxima a Fazenda Pública do contribuinte, quando ela age com confiança e boa-fé, quando se tem uma decisão mais justa por órgãos paritários, ao contrário, facilita-se e se torna muito mais positiva a arrecadação e a recuperação da confiança e da boa-fé. É sobre esse assunto que eu gostaria de lhe falar, pontuando ainda aquilo que nós chamamos de novas relações para o futuro do Conselho de Contribuintes, à luz do novo Código de Processo Civil. Como deveríamos pensá-lo, como deveríamos modelá-lo, muito dentro da nossa linha, da nossa comissão, que reflete a legislação tributária para o futuro. Então, quero lhes dizer, os senhores sabem muito bem a história do tributo e a história do direito tributário. E por que essa história do tributo conquistou uma resistência atávica em todos os povos, através dos tempos, do cidadão contra o tributo? Eu não vou lembrar aqui os abusos que ocorreram no passado, todos os senhores conhecem, né? O tributo era a conquista, o espólio de guerra do povo vencedor sobre o vencido. Isso que nós chamamos de tributo. Né? Os povos vencidos eram espoliados de seus bens, às vezes até da liberdade, porque se tornavam escravos. Isso nós chamamos de tributo ao vencedor. A origem do tributo, não estou falando em Confidência Mineira, eu estou falando em uma resistência profunda, até na Bíblia, né? Os senhores leiam lá São Lucas, São Mateus. Jesus foi questionado porque ele se assentava junto aos beberrões, às prostitutas e junto aos coletores de impostos. Por quê? Porque havia uma resistência enorme. E quando questionado em São Mateus, em vez de Jesus dizer, puxa, mas os coletores de impostos não são gente boa, não são pecadores, ele diz, não vim salvar os justos, mas os injustos. Um pastor deixa o seu rebanho todo para buscar uma ovelha desgarrada. Esse é o bom pastor. Imaginem a credibilidade, o conceito que os povos foram formando através dos tempos contra, né, exatamente os tributos. Há uma carga negativa, né, em relação a isso, muito forte, que o raciocínio começou a ser quebrado desde Montesquieu. E, no fundo, nós aceitamos o que Montesquieu disse e implementamos, no fundo, de outra forma, né, 200 e tantos anos atrás, no livro conhecido das leis, Leroy, livro 11, Montesquieu disse o seguinte, olha, somente nas democracias o cidadão pensa
que paga tributo a si mesmo. Por isso, somente nas democracias é possível arrecadar muito, ou muito mais. Isso é a lógica de tudo que nós estamos falando aqui, e ela funciona. O mais interessante é que ela de fato funciona. Nas ditaduras, nos regimes totalitários, o ser humano, o cidadão, ele é despojado arbitrariamente de seus bens e até da liberdade. Então, é impossível voluntariamente obter pagamento de tributo que cresça, evidentemente. Por isso, coincidentemente, na época do regime militar, a arrecadação era, no Brasil, a arrecadação era baixa, muito mais baixa. Embora, nessa época, seja possível fazer reforma, como foram feitas as nossas grandes reformas tributárias. Mas democracia e democracia participativa combina fundamentalmente com a arrecadação positiva, com a arrecadação voluntária. Os senhores sabem muito bem que, na época pós-moderna, mais recente, houve uma grande reação contra os tributos por força do neoliberalismo econômico. Um neoliberalismo exagerado pelo mundo. Nada contra o liberalismo, muito antes pelo contrário. Mas, com Milton Friedman, Escola de Chicago, com o ultraliberal Murray Rothbard, com Nozick, que sempre proclamou em suas obras: todo tributo é um roubo. Com Hayek, para todos esses neoliberais, o correto seria cada vez menos imposto, cada vez menos Estado e cada vez mais mercado. Que as coisas sejam deixadas livres e que o mercado vai realizar ou resolver os próprios problemas que a sociedade capitalista gera, ou que o regime capitalista gera. Infelizmente, com as grandes crises, isso não se comprovou. O mercado, por si mesmo, não resolve os problemas de desemprego, não resolve os problemas de crises econômicas. Isso não é verdadeiro. É preciso ter um Estado que possa intervir. Esse Estado precisa ser custeado em matéria de previdência social, em matéria de assistência social, em matéria de saúde. Isso não se comprovou como verdade, mas essa teoria que graçou pelo mundo, principalmente na década de 50 e após a década de 50 do século passado, gerou efeitos. O primeiro desses efeitos, a incerteza sobre a justiça da carga tributária. Com excesso de benefícios, não se consegue saber se a concorrência está leal entre particulares, entre privados. Os fiscos passam a concorrer entre si no âmbito interno e no âmbito internacional. A concorrência internacional por dinheiro, por tributo, é enorme, como todos os senhores sabem, na era contemporânea. 2, volatilidade e fuga do capital nesta era da globalização. E 3, crescimento, essa política neoliberal exacerbada, crescimento da economia informal e da subjugação. Claro. Estes economistas escreveram que devemos ser deixados livres e que a economia informal não gera nenhum mal. Pelo contrário, é economia livre. Livre do Estado, livre de regulação e livre de tributos. Essa é a teoria. Ela proliferou, ela se desenvolveu no mundo inteiro. Qual a reação? Que, em contrapartida, foi desencadeada também a partir do século passado, no mundo inteiro. Renovação das administrações tributárias, tanto na Europa quanto nas Américas. Aproximação da lei tributária, da justiça, pela participação
mais forte do contribuinte. Quando o contribuinte participa na modelação das leis, na discussão com mais intensidade, ele se sente mais justiçado. Isso é fundamental para estimularmos a arrecadação espontânea. A reaproximação do contribuinte da própria lei tributária, que é uma lei difícil, ou que são várias leis, que mudam incessantemente, obscuras e que demandam explicação. O advento, nessa época, dos códigos de defesa do contribuinte, esse advento não ocorreu só no estado de Minas Gerais, nos anos 90, no mundo inteiro. A Carta da Espanha, a Carta da França e assim por diante, mesmo nos Estados Unidos. Eliminam-se, então, as inseguranças e as incertezas pela aproximação entre a administração e contribuintes. Reestimula-se ou reincentiva-se a boa-fé e a confiança, assim como a simplificação. E na solução de conflitos, estimula-se mais ainda a solução mediante representação paritária. Uma solução que parece engendrada no seio de uma aproximação de lado a lado. Essa é a mágica de um conselho de contribuintes e que tem penetrações altamente relevantes no mundo inteiro. O novo Código de Processo Civil, eu já não pretendo prendê-los em demasia, como sei, os senhores têm um dia cheio, né? O novo Código de Processo Civil, a Lei número 13.105 de 2015, não especificamente no campo tributário, mas genericamente, estimula 3 pontos fundamentais e que eu gostaria de vê-los implementados um dia no estado de Minas Gerais, antes da minha morte. Não sei quanto tempo me resta, mas espero que seja tempo suficiente para que possamos implementar estas boas técnicas do novo CPC. Uma delas, o esforço na conciliação. Isso é muito relevante para todos nós, como uma prática ordinária, não como uma exceção. O esforço na conciliação. 2, um esforço na argumentação. O nosso Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais tem que ser cumprimentado, porque, em geral, as decisões que eu leio do Conselho de Contribuintes são argumentativas, elas procuram ser fundamentadas. Mas o novo Código de Processo Civil é muito exigente em matéria de fundamentação. Esse vai ser um esforço extraordinário. 3, segurança jurídica. É consistência e coerência com a jurisprudência pré-definida. Isso é que nós vamos tentar demonstrar, né, como é importante em nosso país, com as seguintes ressalvas. Muitas de nossas sugestões não podem ser implementadas agora, na hora presente. Elas dependem daquilo que faz o progresso de uma nação e que está num momento faltante no Brasil. Confiança nas instituições públicas e boa-fé. Isso é de alta relevância para nós. Eu espero que em tempo mais rápido isso seja restabelecido em nosso país. Nem a economia funciona, nem estou mais falando de direito, estou falando de economia. Nada funciona sem confiança e boa-fé. A lição de Niklas Luhmann, que tem total cabimento. Sem confiança não é possível a vida. Todos nós confiamos continuamente uns nos outros. Os senhores confiaram que nós estaríamos aqui hoje e aqui vieram. E nós confiamos nos senhores. Se nós pensarmos quantos momentos de confiança depositamos num dia só, tomar um café da manhã provavelmente não estava envenenado, porque estão, assim, às vezes, preparados por terceiros. Sem confiar não é possível viver. Seremos tomados de um pânico. E já, eu acho que do ponto de vista político já estamos em pânico por falta de boa fé e
confiança nas instituições públicas. Então, as sugestões que eu vou aqui trazer dependem de um Brasil um pouco diferente. Eu espero estar viva para um dia ver isso acontecer. Mas eu só vou dar exemplo de outros países desenvolvidos, só por uma pequena ilustração de como isso funcionaria, o que não tem a menor aplicação no nosso país. Por exemplo, órgão similar na França, e que se refere exatamente a um símile do Conselho de Contribuintes francês, chamado câmaras ou comissões departamentais paritárias, também, para a solução de conflitos em relação aos tributos diretos e ao IVA, tem como função peculiar matéria de fato e não matéria de direito. E como função peculiar, acordos, matéria de fato. Isto, em geral, não passa ao Poder Judiciário ou a um tribunal administrativo. Porque se há algo em que a Fazenda Pública e os contribuintes podem ser fortes, é matéria de fato e qualificação da matéria de fato, porque supõe separar matéria de fato e matéria de direito, eu sei que é praticamente impossível, mas a matéria de fato, qualificada corretamente, do ponto de vista jurídico, pode ser objeto, como é na França, automático de acordos entre o fisco e os contribuintes. É da natureza deste órgão. Não é nada excepcional, é da natureza deles. Né? Outros países, o Canadá, os Estados Unidos, têm uma função amplíssima em que são outorgados amplos poderes discricionários à administração nas transações. Isso aqui, para nós, é impossível. É impossível. Eu acho que se o Estado de Minas Gerais começasse a fazer transações com base em uma lei genérica, quem for parte aqui de um for servidor público, amanhã eu irei visitá-los em uma penitenciária. É o que vai acontecer, porque ninguém vai acreditar em isso. É péssimo. Isso é o antiprogresso do Brasil. Um dia nós vamos deixar isso de lado. Mas vejam bem, num livro muito interessante de um ex-advogado da Fazenda do Estado de Minas Gerais, Dr. Paulo Ricardo de Souza Cruz, hoje juiz federal, escrito como tese de mestrado em 2004 no UFMG, sobre exatamente transação, ele descreve os simples poderes norte-americanos que ainda estão vigentes sobre transação. Imagine a Polícia Federal, se fosse dado conta, estaria lá investigando tudo, porque, vejam bem, como se pode fazer o fisco pode fazer uma transação nos Estados Unidos? Eu estou falando a Receita Federal, impostos diretos, imposto sobre a renda. Há uma dúvida quanto à responsabilidade, ou seja, o tributo é mesmo devido? Razoável. Se há uma dúvida para a Fazenda, há uma dúvida para o contribuinte, seria até razoável. Bom, supondo que não seja isso. Não há dúvida, aí entra o segundo motivo da transação. Não há dúvida de que o tributo é devido, mas há dúvidas sérias relativas à capacidade de pagamento do contribuinte, porque ele não tem bens suficientes e nem tem recursos para honrar a dívida. Aí vamos conversar, vamos parcelar. É o motivo da transação. Razoável. Agora vem a terceira. Essa é de pasmar. Não é que não se saiba se o tributo é devido. O tributo é devido. 2, o contribuinte pode pagar. Mas existe uma outra circunstância excepcional, absolutamente vaga, em que se chama interesse da administração efetiva da tributação. Tradução literal em inglês. Interesse efetivo da administração tributária, em que a agência aceita a proposta do contribuinte. Ponto final. O mundo. E assim funcionam os países, tá? Na França, transações e
perdão de dívida tributária acima de certo valor não podem ser feitas pelos funcionários servidores da administração tributária franceses, quando de valor alto, acima de, parece que 200, não tão alto, 200 mil, não é milhões, 200 mil euros, a competência é do ministro da Fazenda e, atenção, senhores, a transação, os resultados, o nome da empresa, altamente sigilosos. Ninguém sabe, ninguém viu. A questão foi questionada publicamente, mas ela resulta de lei expressa dos franceses. Eu não quero nada disso no nosso país. Nem se a confiança fosse restabelecida. É muito estranho, muito obscuro e não é transparente. Mas é o que vigora. É o que vigora. A mesma coisa com a circulação monetária. Então, o que nós estamos prevendo? O que vai acontecer no futuro para a redução de conflitos, para a harmonia e aproximação dos tributos? A possibilidade de o Conselho de Contribuintes também, em matéria de fato e qualificação dos fatos, encerrar um litígio por acordo entre as partes. Mas isso depende de uma lei específica, evidentemente, talvez até na Constituição. Será que uma bula papal? Para não perdermos ninguém que tenha feito acordo. Ou talvez uma bula papal, algo parecido, né? E que seja genérica, mas que estabeleça as condições, os requisitos para isso. Isso é que seria evoluir numa forma correta e aproximativa. Segundo, implementar entre nós aquilo que o Código Civil já está implementando para todos os juízes, que, aliás, detestam essa parte do novo Código Civil. A exigência de fundamentação profunda, da aproximação e solução de conflitos de forma argumentativa. Isso é que faz com que o contribuinte fale, pronto, não tem jeito, vou desistir da via judicial, vou me conformar. Então, o novo Código de Processo Civil considera nula qualquer decisão judicial não fundamentada, lógico, é questão da Constituição brasileira. Mas o que ele considera não fundamentada? É qualquer decisão interlocutória ou sentença ou acórdão que se limite a citar o dispositivo normativo, a subreprodução ou a paráfrase. Quer dizer, não adianta mudar a redação do dispositivo com as próprias palavras. Isso não é fundamentar. Você tem que se apropriar do dispositivo, demonstrar um enquadramento do caso concreto à luz daquele dispositivo e a aplicação adequada àquela norma. 2, se tem que esgotar a argumentação, todos os argumentos levantados pelas partes, numa boa decisão fundamentada. Nesse aspecto, o Conselho de Contribuintes não merece a nossa reprovação. Só que ele vai aprimorar. Eu tenho certeza absoluta que os julgadores dos Conselhos de Contribuintes estão preparados para acompanhar este aprimoramento da argumentação e da fundamentação. Terceiro, confiança e segurança. O Conselho de Contribuintes pode mudar de entendimento? Claro. Se o Poder Judiciário muda, por que ele não poderia? Pode mudar, tanto em favor do contribuinte como em favor da Fazenda Pública. Não obstante, ao mudar, ele haverá de proteger a confiança que ele mesmo tiver gerado, com a decisão anterior que se consolidou, com a jurisprudência anterior que se formou. Ele haverá de proteger e decidir pró futuro em muitos casos, a moda do Poder Judiciário. Os senhores estão cumprindo, e eu falo isso, a doutora Maria de Lourdes, que representa o Conselho de Contribuintes, a missão nobilíssima das democracias. Como é possível pagar tributo nas democracias? Montesquieu estava certo.
Quanto mais exercermos a democracia, nos aproximarmos, se o Estado perde a sua soberania e o seu poder de fiscalizar, autuar e cobrar, mas aproximarmos, contribuímos com certeza de quê? De transparência, de justiça, de participação, o que está sendo formado. Os meus pares, os demais contribuintes concordam. Eu sou obrigado a pagar, eu tenho que honrar o compromisso. Isso é que se faz numa democracia participativa. Não basta mais, por falar em legalidade, a simples legalidade, uma lei feita pelo parlamento, pelo poder legislativo, pouco discutida com os cidadãos ou com os contribuintes, uma lei difícil, esdrúxula, só pelo fato de ter sido aprovada, ela não garante a sua efetividade, ela não garante a sua legitimidade. Nós somos muito mais exigentes na era da democracia contemporânea. É legalidade, sim, é anterioridade, sim, é segurança, sim, mas é mais do que isso ainda. É democracia participativa, argumentativa e confiança. Este é o papel que eu penso já está sendo exercido pelo Conselho de Contribuintes, que demanda aprimoramento para o futuro. Muito obrigada, senhora.